E aí pessoal, vai uma aguinha aí? Nesse calor tá bom, né? É bom a gente se hidratar constantemente, nesse calor mais ainda. No Mate Prática de hoje eu vou trazer uma ideia justamente falando sobre isso, sobre essa necessidade de reidratação do nosso corpo. Bem, segundo a Associação Brasileira de Medicina Esportiva, nós precisamos consumir 35 ml para cada quilograma que você pesa. Então se você pesa, por exemplo, 60 kg, você vai multiplicar 60 vezes 35 ml para obter a quantidade em litros necessária. Bem, isso faz parte do nosso probleminha da semana e eu quero que vocês acompanhem. Para isso, eu vou chamar um nosso amigo aqui, ele vai ter uma ajuda do nosso colega Zé. Eu vou procurar um deles, tá? Eu não sei, para ajudar no nosso trabalho de hoje, ok? Paulo. Zé, acorda Zé. Bora Zé, bora trabalhar. Bora Zé, trabalhar. Isso, vamos embora. Bora. Bem pessoal, como vocês puderam acompanhar, nosso amigo Zé está um pouco indisposto, não está podendo ajudar muito hoje. Acho que ele saiu ontem, foi para balada e tal. Mas a gente vai continuar aqui. Eu vou precisar apenas de um copo cilíndrico, tá? E de uma régua para a gente medir algumas dimensões necessárias para esse copo. No probleminha da semana vocês vão ter aí a necessidade de calcular o volume de um copo como esse. Então para calcular o volume eu vou trazer as dimensões para a gente medir aqui. Bem, eu vou precisar medir primeiro aqui a altura do copo, eu vou medir e vou anotar as dimensões. E também o diâmetro do copo. O diâmetro seria a linha que liga dois pontos na circunferência do copo, passando pelo meio. Então ó, o diâmetro eu vou medir aqui, ó, passando exatamente pelo meio. Eu vou ver onde é que é o meio do copo aqui, ó, passar a linha reta e vou calcular aqui, medir o diâmetro. E agora a gente já está podendo ir para o nosso cálculo da semana. Vamos embora. Vamos lá para a parte prática aqui do nosso probleminha. Adolfa foi orientada a tomar água diariamente de forma proporcional a seu peso, sabendo que ela pesa 60 kg e toma água em um copo de 12 cm de altura e 5 cm de diâmetro. Responda, considerando π valendo 3. Tá? Quantos litros d'água ela deve beber? E bebendo apenas copos cheios, quantos copos, né, ela precisará beber diariamente? Vamos lá. Primeira pergunta aqui, os litros que ela deve beber. A recomendação é de 35 ml por quilograma em média. Então, a Adolfa tem aí 60 quilos vezes 35 ml. Isso vai dar 2.100 ml. E aí, caso alguém tenha dúvida em relação a litro, então basta a gente dividir isso aqui por 1000, ó, voltar 3 casas decimais, 1, 2, 3, e a gente vai ter o valor em litros, 2,1 litros. Próxima etapa. Quantos copos cheios, no mínimo, ela precisará beber durante o dia? O volume do copo é o que eu preciso saber, porque ela vai beber nesse copo. Então, vamos lá. Esse copo é um cilindro, já vimos isso. E para encontrar o volume do cilindro, eu vou precisar da área da base do cilindro vezes a altura do cilindro, ok? Só que a gente tem que lembrar que a base desse cilindro é uma figura circular, é um círculo. Então a gente vai precisar encontrar a área do círculo. E a altura é a altura do copo. A gente já viu aqui no vídeo a altura do copo, ok? Vamos observar algumas coisas antes da gente continuar. Esse é nosso copo, nosso cilindro aí, nossa referência. E ele tem 5 centímetros de diâmetro, está aqui o tracinho representando o diâmetro. E 12 centímetros de altura, aqui o tracinho representando a altura. A gente precisa, pessoal, encontrar a área da base, que no caso é um círculo. Para encontrar a área do círculo, a gente vai lembrar dessa formulazinha aqui, ó, π raio ao quadrado. Aí você vai pensar assim, poxa professor, mas eu não tenho o valor do raio, eu tenho só o diâmetro. Porém, se você tem o diâmetro, é só lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, se você precisa do raio, é só dividir o diâmetro em duas partes iguais. Então, se o raio é 5, nosso diâmetro será 2,5. 3 do valor do π, o raio, metade do diâmetro, elevado ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo vai ser então 3 vezes 6,25. Vou ter uma área de 18,75 centímetros quadrados, ok? Isso é área do círculo. Voltando para o nosso problema do cilindro, precisamos da área da base, já descobrimos, e a altura do cilindro também já temos, então é só multiplicar 18,75 vezes 12. Vamos ter aí
pessoal, 225 centímetros cúbicos. Reparem, centímetro quadrado com centímetro cúbico. Precisamos também lembrar uma relação que já vimos em vídeos anteriores nossos aqui do Maté Prática, e vocês podem encontrar facilmente aí. O centímetro cúbico, pessoal, ele é equivalente ao ml. Então, se você tem 225 centímetros cúbicos, você também tem 225 ml. Ora, se o consumo de Adolfa tem que ser 2.100 ml e cada copo contém 225 ml, eu só preciso fazer a divisão entre um e outro. Fazendo a divisão, você vai obter esse valor aí, 9,333, uma dízima periódica aí na parte decimal do número. E aí você tem a pergunta querendo saber quantos copos cheios ela deve tomar para atender as necessidades diárias. 9 copos cheios não são suficientes, ela precisa tomar 9 copos e mais um pouco. Como ela precisa dos copos cheios na pergunta, então eu vou trabalhar com a resposta 10 copos, ok? É isso, pessoal. Fiquem com a dica aí, aproveitem o verão, mas se hidratando bastante. Uma novidade aqui, no fim do vídeo, eu vou deixar para vocês uma questãozinha para treinar essa ideia que a gente trabalhou aqui de cilindro, tá? Então vocês têm uma questão para treinar, para tentar aplicar essas ideias aí. Qualquer dúvida vocês postem aí e a gente responde depois, ou até em outro vídeo respondendo. Até a próxima. Tchau. Malandramente, a menina inocente